Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de conhecimentos, né? E hoje a gente está com um convidado especial, que é o Flauzino, Eurídice Flauzino, está aqui com a gente e vai trazer assim, algumas coisas bem interessantes relacionadas à emoção e comunicação, né? Os impactos da emoção na comunicação. Então, vamos lá, passo para a Flauzino agora. Seja bem-vindo, Flauzino. Ok, boa noite a todos. Queria agradecer ao pessoal que está aqui ao vivo, acompanhando aqui com a gente, e também ao pessoal que vai assistir depois, que vai assistir esse nosso encontro aqui posteriormente, e vai ser assim de grande valia, grandes informações que a gente vai passar. Essas informações são mais voltadas para terapeutas. Tá? Vocês vão perceber que o que nós vamos discutir aqui, as emoções, tanto do dia a dia quanto na comunicação, vai servir bastante para o terapeuta no seu dia a dia, para ele perceber aquelas emoções e o que está por trás destas emoções. Né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mim começar aqui a mostrar aqui o nosso conteúdo de hoje. Só um minutinho. Tá aparecendo aí para vocês? Isso, chegou já, estamos aqui vendo. Chegou? Tá. Vou Eu tirar meu áudio perguntei, aqui. eu perguntei porque como eu não estou vendo pelo celular, aí deixa eu só ver mais uma opção aqui. Ampliar controle. Certinho. Apresentou a tela cheia para vocês? Ok, ok. Sandra, eu vou ficar olhando o seu joinha aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O impacto das emoções nas comunicações. Aqui nós temos aqui o filme, né? Que tem aqui as emoções, o medo, a raiva, a alegria, o nojinho, a tristeza. Tudo isso nós vamos ver aqui hoje na nossa apresentação. E o que eu vou usar como base é a terapia de reprocessamento generativo, a TRG, que é a ferramenta que eu mais atendo, e é por ela, por essa abordagem do que eu tenho aqui nos meus atendimentos, que nós vamos falar sobre essas emoções, sobre essas experiências. Como eu falei lá no início para vocês, todos podem se beneficiar, mas principalmente os terapeutas, pois a comunicação que nós vamos ver aqui são as comunicações das emoções, que elas podem nos indicar o problema que está por trás do problema que o cliente está trazendo aqui para nós aqui no momento aqui do atendimento. De toda a sua vida, deixa eu só diminuir aqui, colocar aqui, ok. De toda a sua vida, o inconsciente, ele é responsável de 90 a 95% de tudo o que você pensa ou sente, seus gostos, seus hábitos, a maneira que você escolhe as cores, o alimento, o caminho, a profissão, ou seja, tudo.
quem está por trás de tudo isso, na base das suas escolhas, é o seu inconsciente. Ele é a somatória de tudo que você viveu e aprendeu. E com a sua comunicação também não é diferente. Né? Sabe aquela sensação de alegria quando você vê um animalzinho dócil, fofinho? Ou aquela tristeza quando nós ouvimos uma história triste de alguém, de um conhecido, ou até de um desconhecido? Essas sensações são as emoções e elas fazem parte do que nos torna humanos. Elas têm um grande poder em nossas vidas, influenciando as coisas que fazemos, como nós sentimos e comunicamos. Bom, e na comunicação? Pense na hora em que nós contamos algo a um amigo. Se nós ficamos empolgados, as nossas palavras sairão cheias de energia. Se nós estivermos tristes, nosso tom de voz pode ficar mais lento, mais suave. Ou seja, essas emoções, elas afetam a forma como transmitimos as mensagens e como as outras pessoas vão entender, vão receber essas mensagens do outro lado. É por isso que a comunicação é como um jogo de emoções. Quando ouvimos uma história emocionante, por exemplo, é mais provável que nos lembremos e nos interessemos por ela. Isso acontece porque as emoções nos conectam uns aos outros. E é onde que tudo começa. Geralmente, pessoal, começa ali, eu vou falar aqui do 0 aos 7 anos, mas esse 0 aqui é quando a gente está ali na barriga da nossa mãe. Tá? Por quê? Todos os eventos que ela passa no seu dia a dia, as emoções que ela sente, as emoções que alguém traz para ela, ou que ela passa ali no seu dia a dia, nós já sentimos essa comunicação com a mãe. Então ali já começa. E se esses eventos eles trazem cargas de emoção, se for positivas, ok. Se for cargas de emoção negativas, ali já começa também os traumas. Ou mesmo que não seja uma carga de uma emoção muito forte, pode acontecer também que um conjunto de situações que ao longo da nossa vida, do 0 ao 7, algumas coisas que se repetem ali com frequência na nossa convivência, aquilo também vai se tornando um trauma, por repetição daquele mesmo fato, mesmo que não tenha uma carga negativa tão forte. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho agora das emoções e das regras do nosso inconsciente. Toda emoção tem lógica, ou seja, ela vem de algum lugar, pois o nosso inconsciente ele registra tudo o que acontece, como eu já falei, desde o útero da mãe. Então, você funciona não em função do que você é, e sim baseado em como está estruturado o seu inconsciente. O seu inconsciente ele vai registrando todos os eventos, inclusive no corpo. O nosso corpo físico vai registrando todos os eventos. Vocês vão ver que lá no final, quando eu falar dos protocolos,
quando a gente começa a trabalhar com os protocolos, um dos primeiros protocolos que a gente trabalha é o somático, que a gente vê com a pessoa o que está acontecendo, se ela está sentindo alguma coisa no corpo, tá bom? Portanto, muitas doenças são de origem psicossomáticas, ou seja, as situações dolorosas demais começam a manifestar no seu corpo, ou seja, ela já está se comunicando através do nosso corpo. O nosso inconsciente, as regrinhas dele é o seguinte, ele é atemporal, ou seja, não existe tempo nem espaço. O que eu quero dizer com isso? Um evento, uma coisa que aconteceu lá na nossa infância, hoje, quando é disparado, quando é comunicado um gatilho, a gente vive novamente aquela sensação como se fosse agora, o hoje. Então, essa é a questão de não ter nem tempo nem espaço. Ele vive, acontece, ele repete hoje como se fosse agora, né? No agora. A outra regra do inconsciente, tudo que ele faz é para nos proteger, para te proteger. Mesmo que às vezes, nossa, Flauzinho, mas está acontecendo essas coisas ruins comigo e tal, e você vem falar que o meu inconsciente ele quer me proteger? Porque na verdade foi o que ele conheceu. Então ele não conhece uma outra forma. Então para ele é mais fácil ficar aqui no que ele já conhece do que ele ir procurar um outro meio desconhecido que ele não sabe o que vai acontecer, tá? Então uma das funções é nos proteger. A outra função é buscar a felicidade, superando aqueles momentos difíceis. Ou seja, para ele está trazendo para nós sempre a felicidade. E é uma maneira também da gente ir trabalhando para superar aqueles momentos difíceis. Isso fica mais explícito aqui no número 4. Quando você não consegue superar alguma situação, ele entra num looping, ou seja, ele entra numa compulsão e repetição. Ou seja, a gente começa os acontecimentos a repetir, até que a gente consiga, como diz o outro assim, passar de fase, né? Mudar de fase. Aprendeu com aquele evento e a gente muda de fase. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Sandra, você consegue ver o chat? Ok? Tá. Não, estou perguntando porque se você ou alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Pode abrir aí, pode interromper, porque às vezes eu vou falando direto, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar de algumas emoções e o que elas estão nos comunicando. Por exemplo, o bruxismo. O bruxismo, ele é uma ansiedade mais uma raiva. Ou seja, a pessoa ela tem uma vontade de bater em alguém e não pode. Então, à noite, o seu subconsciente libera aquela raiva, aquele ranger ali de dentes. Eu vou aproveitar que eu comecei a falar do primeiro item aqui, que é o bruxismo, para falar para vocês o seguinte: nada do que eu estou falando aqui e nos próximos vídeos exclui, muito pelo contrário, você procurar um médico, você procurar um dentista,
tá? Por quê? Eu sempre fui a favor de tratar os dois. Por quê? Um vai tratar já ali a causa, que já está instalada, tá? E através das terapias holísticas, nós vamos procurar a origem. Porque a gente vai no médico, a gente vai no dentista, é medicado, e às vezes aquele evento durante um certo tempo some. Mas se a gente continuar com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, passando pelas mesmas situações, aquilo volta. Então, aqui, o que eu estou falando aqui é em se tratando da origem. Então, quando a gente trabalha, faz o reprocessamento e trabalha essa questão dessa ansiedade mais essa raiva, tá? Então, a gente está trabalhando a origem. Então, o bruxismo é uma comunicação do nosso corpo que algo não vai bem, tá? Que há uma ansiedade e há uma raiva que está ali embutida, ou seja, um problema que está por trás do problema. Roer unhas, tá? Roer unhas o significado é: vou aparar minhas garras para não machucar ninguém. Ou seja, é o inconsciente liberando energias que você não consegue gastar. Então, é ali, ó, você roendo unhas, é uma maneira ali de estar ali gastando ali aquela energia, né? Também, isto é um sintoma, ok? O outro, uma outra comunicação do nosso corpo, que é a alergia. A alergia, ou seja, é com a pele que nós temos o contato com o mundo. Então, quando nós temos uma alergia, ela está querendo dizer o seguinte: ou eu não estou querendo ter contato com alguma pessoa ou com outras pessoas em alguma situação, eu quero fugir daquela pessoa, então surge também a alergia. O outro fato também é quando a gente tem a perda bruta de alguém que a gente ama muito, que a gente amava muito, e a gente perdeu aquela pessoa, foi uma perda de repente. Também a gente causa a alergia no nosso corpo. Então, dois motivos. Ou a gente tem pessoas que a gente não quer conviver, né, com aquela pessoa, ou pessoas que a gente amava muito, que a gente perdeu ela de uma maneira bruta. Né? Uma outra, um outro item que acontece muito é o congelamento emocional. Né? O que é esse congelamento emocional? Ele quer nos dizer. Eu já falei lá atrás que toda vez que acontece algum evento com uma carga emocional muito forte, a pessoa fica congelada lá naquele evento. Então, o professor Jair, ele fala de uma história de um cliente dele. Ele era um empresário que
hoje está com uns 44, 45 anos, uma pessoa totalmente dócil, educada, né? Todo mundo é uma pessoa assim que todo mundo gosta dele, mas que ele procurou o tratamento porque, em alguns momentos, ele tem alguns eventos que aqueles eventos eventos assim, dá uns ataques de fúria que ele não sabe de onde vem. E quando ele cai em si, ele, meu Deus, o que eu estou fazendo? Dá aquela, assim, aquela maior sensação de vergonha e depois de culpa. E ele contou um desses episódios. Ele estava no trânsito, a pessoa, num determinado momento, a pessoa só deu seta que ia para o lado dele, mas viu ele e não foi. Continuou na mão. Aquele fato causou tanta raiva, tanta irritação nessa pessoa, que ele foi com o carro, trancou essa pessoa, fechou ela, ou seja, a pessoa nem tinha feito nada demais, ele fechou a pessoa no trânsito, a pessoa parou, ele desceu, começou a discutir com a pessoa, e a pessoa, mas o que eu fiz? Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele caiu em si, pediu desculpa para a pessoa, entrou no carro e foi embora. E aí, no reprocessamento emocional, ele lembrou que nessa faixa aí do 0 aos 10 anos de idade, ele era gordinho e tinha uma gangue que abusava dele. Ou seja, tomava o lanche dele, né? Tomava, derrubava as coisas dele, ou seja, fazia um bullying com ele, pintava e bordava com ele nessa fase da idade. E ele ficava assim com muita raiva, mas ele não tinha, ele ele não tinha como se defender. E aquilo passou, os anos passaram, ele cresceu, teve família, um empresário e tal. Só que aquele evento, ele ficou congelado naquele evento. Então, quando acontece alguma coisa que ele se sente atacado, hoje ele pode se defender. E ele vai e ataca as pessoas como ele, como que ele pode hoje. Entendeu? Então foi feito todo o reprocessamento e aí foi feito o descongelamento emocional dele dessa fase. Ok? Uma outra, é, uma outra, uma outra característica do congelamento emocional às vezes aquelas pessoas que você conversa, que às vezes a pessoa ela já um adulto, já é um adulto ou um adolescente já bem crescido e que a vozinha dela é uma vozinha assim ainda de criança e ela conversa com um tom mesmo de vítima, de choro, como se fosse uma criança. Né? Há pouco tempo atrás, uns 3 meses atrás, eu conversei com uma menina, ela está hoje com 15 anos. Ela já, assim, os adolescentes de hoje, 15 anos, já estão bem encorpados, né? Bem crescidos. Essa menina está com 15 anos, ela é bem grande, e eu conversando com ela, ela me dizendo que ela foi abusada pelo pai
dos 5 anos até os 12 anos da idade. E depois, quando a família ficou sabendo e tal, aí o pai fugiu, né? E hoje, a gente percebe na conversa com a menina que ela está congelada lá nessa fase da idade. Ela conversa como parece que você está conversando com uma criança ali de 5 anos, 5, 6 anos. Então, quando alguém chega para o seu atendimento com essas características, você pode também pesquisar que há um congelamento emocional também em alguma fase de criança ali dessa pessoa, ok? O outro, uma outra comunicação do nosso corpo, que são as doenças autoimunes, como lúpus, a síndrome do intestino irritável. É quando o corpo ele se ataca, né? E por que ele se ataca? Ele tem por base problemas emocionais, que geralmente é um convívio familiar que ele teve traumático. Tá? Então, geralmente, isso causa principalmente essa síndrome do intestino irritável. Outra coisa que acontece muito nos atendimentos, e a gente faz a leitura, o que o corpo está falando para a gente, é um enjoo ou uma ânsia de vômito. Então, veja bem, por que vem um enjoo e uma ânsia de vômito? Quando você come alguma coisa e não cai, e aquilo que você comeu não lhe cai bem, qual que é a tendência assim, natural? É a gente querer colocar aquilo para fora, não é mesmo? Então, acontece muito de quando a gente está atendendo uma pessoa e ela começa a relatar o enjoo ou a ânsia de vômito, é porque ela encontrou alguma coisa ali no seu inconsciente que aquilo não lhe caiu bem, aquilo lhe incomodou. E ela quer tirar aquilo para fora. Então, muitas vezes a pessoa assim, ela sai às vezes correndo para ir para o banheiro, mas assim, não sai nada, né? Dá aquele, ela tem aquela sensação, algumas vezes até sai, né? Mas ela tem aquela sensação que tem alguma coisa ali para sair, mas não sai nada. Mas realmente saiu do seu inconsciente, saiu daquele trauma que a pessoa viveu e que estava ali entalado na vida dela até aquele presente momento, entendeu? Então assim, é comum depois as pessoas relatarem que depois de alguns dias ela ainda sentiu mais algum pouquinho, alguma ânsia, alguma coisa, um enjoo, mas que depois ela sentiu assim totalmente uma leveza, né? E aquilo passou, né? Outra coisa que às vezes que a gente faz a leitura no atendimento, quando a pessoa relata que as mãos estão frias, as mãos muito frias. Geralmente, quando a gente vai procurar ali, a pessoa está se sentindo desamparada. Em algum momento ali da,
principalmente ali na infância, houve uma quebra, houve um desamparo, então ela tem, em alguns momentos, ela faz a ligação das mãos frias com aquele momento, com aquele desamparo que ela teve. A outra coisa, a ansiedade. A ansiedade é uma mensagem de medo que fica gravada na pessoa. Ou seja, ela tem, assim, vários medos, principalmente os medos futuros. Né? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? São vários medos que ela tem, tá? Que vai ficando, que vai lhe causando aquela ansiedade. Então, essa é uma mensagem para a gente, que é uma mensagem de medo que está gravada ali na pessoa. Mas para que isso? Então, a gente vai procurar, no tratamento da ansiedade, a gente vai procurar as origens ali desses medos, que geralmente são vários. A raiva, né? Até esses dias, né, Sandra, você teve um evento falando sobre a raiva. Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, a raiva, pessoal. Quando a pessoa está fazendo o reprocessamento e ela está com vários problemas acumulados, geralmente ela sofre muito. Por que ela sofre? Porque naquele momento ela ainda está se sentindo uma vítima. Chega um momento que ela relata que ela está sentindo raiva, né? E quando chega nesse momento, depois de algumas sessões, quando a pessoa fala, não, eu estou sentindo raiva, eu chego até assim, vibrar de alegria ali, e depois eu explico para a pessoa, tal, né, o porquê. Porque isso é muito bom. Isso significa que ela conseguiu reprocessar o suficiente para não se sentir mais vítima. A autoestima dela já cresceu, já aumentou, né? E ela já tem uma dignidade. E, por fim, ao continuar o reprocessamento, chega um momento em que aquele sentimento de raiva não tem mais importância. Tá? Ela já conseguiu reprocessar, sentiu raiva daqueles momentos e, num passo adiante, ela não sente mais a raiva. Aquilo lá já passou, não tem mais importância. Então, a raiva, ela é completamente normal. E passar por ela no processo terapêutico é um passo importante na caminhada que o seu cliente está fazendo. Ok? Então, eu estou falando aqui, pessoal, de reprocessamento, mas todas as técnicas terapêuticas que nós utilizamos, as pessoas passam por esses sentimentos que eu estou descrevendo aqui. Tá? Então, em algum momento, você está atendendo a pessoa com uma outra técnica, em um determinado momento, você vê que ela está como vítima, num determinado momento ela está com raiva, significa que ela está evoluindo naquele processo que você está atendendo ela. Ok? Sandra, você vai me falando com o tempo aqui, porque eu me perdi do tempo aqui. Como é que tá? Tá, ok. Deixa eu ver aqui, que eu também são 29h23. Uhum. Tá, Veja pode aí ir. quanto. Pode, Tá, continue. tá. Eu acho que já tá, eu acho que já tá acabando, tá? Vamos lá. Fibromialgia. Fibromialgia são conflitos de muitas impotências na vida. Normalmente ocasionado em mulheres que foram ou se sentiram agredidas na infância ou na adolescência.
que além da dor muscular, dá uma sensação de que alguns músculos encolheram. Geralmente as causas são repetidos abusos, assédio moral, gerando uma resistência, uma depressão, uma repugnância. E há um envolvimento de um medo frontal, um medo assim que é totalmente assim real, né? Que é um risco ali totalmente identificado. E aquele medo de perder totalmente assim o controle. Então, é uma das causas que traz a fibromialgia, né? Todas essas questões, esses abusos, esses assédios, todos essas agressões que a pessoa teve na infância ou na adolescência, que hoje está ali revelando ali no seu corpo, comunicando através do seu corpo. A procrastinação. A procrastinação é muito comum as pessoas. Hoje a gente vê muitos vídeos, muitas pessoas falando da procrastinação. Mas a procrastinação é um dos itens que tem mais origens, mais problemas por trás da verdadeira motivo ali da causa da procrastinação. Então, vou citar alguns aqui. Evitar sentimentos negativos como medo, ansiedade, frustração. Ela não quer entrar em contato com esses sentimentos, pois muitas vezes não se sente preparada, ela se sente incapaz. Ou seja, então ela deixa de fazer algumas coisas, porque ela fazendo aquilo, ela vai entrar em contato com alguma coisa, tipo assim, nossa, e se isso não der certo? E se eu fizer isso aqui e eu não estou me sentindo preparado para realizar essa tarefa? Então, ela procrastina. Então, é um dos motivos. O segundo motivo é a falta de motivação, uma sensação de tédio, uma falta de recompensa. Ela tem pouca clareza sobre o que ela deseja na vida. Então, aquilo causa uma procrastinação. Ela não sabe o que ela quer, para onde que ela vai. Então, causa ali uma estagnação, ali, uma procrastinação. O terceiro, uma tomada de decisão. Muitas vezes ela tem medo de tomar uma decisão e tomar a decisão errada. Então, ela não se compromete. Ela não toma uma decisão, ela não vai para frente para não. Então, é mais fácil ela ficar acomodada ali do que fazer alguma coisa que vai se comprometer ela. Então, ela procrastina. O quarto, dificuldade no soltar. A pessoa, ela quer estar o tempo todo no controle. E quando ela sente que não tem, ela sai fora, ela para. Ela para de fazer aquilo, ela não vai para frente. Por quê? Porque ela quer fazer uma coisa que ela tem o controle. Tá? O perfeccionismo também é o medo de falhar. É um sentimento, se ela falhar, vem aquele sentimento de culpa. E e que geralmente o perfeccionismo ele está por trás de uma baixa autoestima, né? Ela tem um medo de passar uma vergonha e até de passar por uma pressão social. Então, tudo isso faz parte do perfeccionismo. E aí, como ela quer aquelas coisas perfeitas demais e não tem nada
ali perfeito. A gente vai trabalhando e vai crescendo, né, durante o processo. E como ela quer tudo perfeito, então há a procrastinação. Todos esses eventos que eu listei aqui para vocês são o problema por trás do problema. Que a gente vai. São essas comunicações que o problema está nos trazendo. Tá? Então, a pessoa chegou com procrastinação, então a gente vai procurar detectar, ver ali quais desses itens aqui. Tem outros, mas eu coloquei um resumo aqui. A gente vai procurar quais alguns desses itens aqui que está realmente por trás da procrastinação e a gente vai trabalhar aquela questão. E a gente trabalhando aquela questão, naturalmente a procrastinação vai diminuindo, vai diminuindo. Na verdade, ela nunca acaba, ela vai diminuindo até chegar num ponto que é aceitável, que é tolerável, ok? Tem alguns gurus aí sobre produtividade que até fala que um pouco de procrastinação, até um certo limite é benéfico. Ok? Bom, eu terminei essa parte de falar das comunicações, né? Eu só vou dar aqui um itemzinho aqui sobre os protocolos que a gente utiliza. Para tratar todas essas questões, a gente utiliza o protocolo cronológico, que é por idade, né? Desde do útero da mãe até a idade que a pessoa está agora no momento. E a gente também vai vendo ali no somático, se tem alguma coisa ali no corpo. A gente trabalha também por temas. Tudo isso que nós trazemos aqui são temas, né? Então a gente trabalha o tema, um tema de ansiedade, um tema do masculino, do feminino, trabalha questões de fazer um futuro negativo, um futuro positivo, e depois a gente termina com a potencialização. Ok? As conclusões. Assim, essa é uma opinião minha, né? É o Flauzino que está falando, né? Que para nós que estamos assistindo essa apresentação, que estamos vendo esse vídeo, é porque nós estamos buscando informações e já temos um certo conhecimento. Então, que a gente possa cuidar cada vez mais das nossas crianças, né? Para que elas. É lógico, nós não vamos privar e tirar das nossas crianças a oportunidade delas crescerem, mas nós podemos ajudar elas a ter uma infância, uma vivência, um crescimento sem maiores traumas. Isso nós podemos, tá? E também nós podemos cuidar cada vez da nossa criança, que é da nossa criança interior, nós enquanto terapeuta, e também a criança dos nossos clientes que chegam até nós, para que nós possamos acolher e ajudar eles a dar uma caminhada, pelo menos até aonde a gente já conseguiu caminhar. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou descompartilhar aqui. Interromper o compartilhamento. Ok? Pera um pouquinho, Sandra, você está muda. Espera aí. Ô, Flauzino, Oi? eu tenho a impressão que não está gravando. Pode ser que seja a impressão minha, porque quando ele fica gravando, eu acho que fica piscando e ele está parado. Mas a gente vê depois. Caso Ok. não tenha gravado, aí a Ok. gente combina de refazer.
Sim, não, tranquilo. Tá piscando, Sandra, aqui para mim. Tá? Tá. Ó, Para mim não aqui, ó, tá. Sandro, tá gravando. Para mim, ele tá falando assim, ó, interromper a gravação. Tá vendo? Porque era você que iria gravar, né? Ah, tá. Ele tá falando assim para mim se é para pausar ou interromper a gravação, Ah, tá. tá? Então deixa como tá. Por Tá? enquanto ele tá Ok. gravando. Tá Esse gravando. pedacinho corta. Ok. Pô, Uhum. vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? É muito interessante, Flazinho, porque, primeiro, aquela questão, né? Tudo que foi citado, né, como bruxismo, alergia, congelamento emocional, as doenças autoimunes, o enjoo, a fibromialgia, são que a gente chama até doenças da dualidade, né? Porque eu acho que antigamente não tinham nomes, né? Elas não eram detectadas só por nome, talvez só Sim, e hoje a gente já dá nome a cada uma delas, né? sim, E, e é praticamente aí a gente entende que são se todo mundo da sociedade algum desses itens ela tem algum envolvimento com isso, né? Ou uhum, em menor maior grau ou em menor grau, mas sempre a gente está sendo exposto a ter algum momento de ansiedade, sendo exposto a ter algum momento de procrastinar, né? A gente está sim, sempre, e também às vezes a gente vai lá na criança interior, né? Vai lá na criança e age como se fosse uma criança e a gente não entende porque está fazendo daquela forma. E muitas vezes a gente faz, até cria repetições, né? Sei lá, tem uma coisa que acontece, você, toda vez que acontece essa coisa, é um mesmo gatilho. Tipo, sim, você se agressiva por uma palavra que em circunstâncias diferentes, se aquela palavra, dando um exemplo assim, meu sou, aquela sim, palavra é o gatilho, então, mesmo que seja na escola, que seja no trabalho, que seja com amigos, quando aquela palavra vem, vamos dar um exemplo como se fosse isso, o gatilho vem e você estoura. Então, e aí as pessoas às vezes não conseguem entender por que isso está acontecendo, né? Isso, não, eu sou assim, mas às vezes não é. É porque é um gatilho de lá de trás que ele é acionado, né, por conta, como você coloca, do inconsciente. O cérebro, ele na questão de defesa, de buscar proteger, né? E aí ele sim, vai, o que ele sabe fazer, ele diz, vou proteger assim, vamos, ela vai agir assim porque é a melhor forma para ela se proteger, né? E ele há sempre a tentativa de proteção. E aí a gente, né, a maioria das pessoas, todo mundo está acumulando um pouco de traumas, né? E elas realmente impregnam no corpo, né? No corpo. Por isso que o autoconhecimento hoje é extremamente importante, né? De você se conhecer, de você entender o porquê eu estou sentindo isso, né? sim, porque E aí, quando eu falo da violência, né? Quando eu a questão da comunicação não violenta, quando eu uso, a gente também entende que uma sociedade doente, né, de certa forma, e sim, emocionalmente, e depois da pandemia, então, né, ficou mais forte ainda, todos esses gatilhos se acionam com muita facilidade, né? quando a gente trabalha todas essas questões, essas comunicações do corpo com o nosso externo, o nosso dia a dia, a gente evita muitos descontentamentos e coisas que pode acontecer por uma comunicação mal feita ou por a gente não ter ouvido o nosso corpo sentido lá atrás. Às vezes, mais para frente, aconteceu uma coisa muito mais grave que poderia ser evitado. Eu estou falando tanto no sentido de saúde física, quanto no sentido próprio mesmo da comunicação de, de alguma coisa que possa ser evitada. Que você traz, né? É como se o próprio corpo ele está se comunicando o tempo inteiro, né? Sim,
Então, aquilo que você sente, até a dor de cabecinha que chega, né? E ele já está te comunicando. Tem alguma coisa aqui que emocionalmente desequilibrou, né? Sempre está relacionado. E muitas pessoas, tem pessoas que têm muito mais facilidade de imunidade baixa, essas pessoas têm mais facilidade de estar gripado o tempo inteiro, né? E aí a gente sabe também que tem a ver com uma autossabotagem de alguma forma, né? Alguma coisa que lá do passado que quando bate também dá aquela se recolhe, é preferível estar doente para não ir para frente em relação a algumas coisas, né? O resfriado é uma das coisas mais comuns que dá para a gente perceber no, no dia a dia, né? E só que geralmente a gente percebe a doença, mas a gente não percebe assim o que está por trás daquilo, né? Quando a gente começa a ter esse olhar terapêutico, a gente começa a perceber essas questões. Eu vou te dar um exemplo. Tem um outro grupo que eu participo, aí nesse grupo nós elaboramos ali, cada dia, cada terça-feira, alguém fazer uma apresentação, né? Esse grupo é nas terças-feiras, das 6 da manhã, das 6 às 7 da manhã, né? E tem uma das pessoas que ela estava assim com tanto medo assim do dia dela fazer a apresentação, que quando foi na semana dela fazer, ela pegou um resfriado, mas tão forte, que ela ficou até sem voz, né? E aí não teve como fazer mesmo, porque não tinha nem voz, né? Mas assim, mas depois a gente conversou sobre isso e tal. Depois, posteriormente, ela veio e fez a apresentação. Mas naquele momento, quando percebeu isso, ela falou assim, nossa, e era exatamente isso que eu estava sentindo? Ana Flauzino, você falando isso, eu me lembrei, tipo assim, a matemática, né? Tem muita coisa que, lá na infância, os professores tinham uma lógica que não era, não, nem eles estavam fazendo, mas a mania de traumatizar o aluno, né? Dar medo, fazer com que ele tenha os medos, fazer com que a matemática, por exemplo, fosse a coisa mais assustadora do mundo, né? E eu Sim, acho que é uma forma do professor dizer, eu domino aquilo, e o aluno vai, nossa, que a gente mudou tudo isso hoje. E muitos meninos, eu fui uma que não gostava de da matemática, eu tinha pavor de matemática. E aí a gente leva um pouco esse trauma. Eu lembro que quando foi mais à frente, eu fui fazer uma especialização de gestão estratégica e tecnologia da informação, TI. E estava tudo maravilhoso até chegar a parte de estatística, que era matemática, né? Já era adulta, né? Então, assim, a minha sorte é que o professor era tinha uma didática muito legal, então ele desmistificou aquilo, né? Eu comecei a ver que era fácil de aprender, mas vinha o trauma, assim, já quando disse, e assim, quando eu peguei o programa, que vi aquilo, eu disse, meu Deus, quando chegar disso aqui, o que é que vai ser de mim, né? Mas eu digo, vou seguir em frente, vou, lá eu vejo. Mas é o que? Foi uma coisa que lá atrás colocaram, né? E puxar uma coisa que é do medo. E não só isso, mas em outras coisas também, das pessoas começarem a ter medo disso, medo daquilo, né? E muita gente trava, porque tem muita coisa lá de trás, né? E aí trava muitas vezes também no corpo físico. esse exemplo que você deu aí da matemática, né? Uma coisa que eu não falei lá, que as crianças, principalmente elas aprendem por generalização. Por exemplo, a criança ela vê um cachorrinho ali, é um uau-uau. Então é um cachorrinho pequenininho. Às vezes vem um pitbull, vem um outro, tal, tal. Para ela tudo é um uau-uau, né? E a gente vai crescendo, generalizando tudo. Então a gente, principalmente os eventos negativos. Aí a gente passa por uma situação que não foi agradável e aí a gente já generaliza tudo, né?
Um outro exemplo disso é quando a pessoa tem o famoso dedo podre, né? Às vezes tem um relacionamento que não foi bom, não quero mais saber de homem, não quero mais saber de mulher, porque já generalizou tudo, entendeu? Então é como você falou assim, eu tinha aquela ideia da matemática e foi preciso vir uma outra professora para desmistificar aquilo que generalizou, que você já tinha generalizado, entendeu? Então, nós hoje, enquanto adultos, nós podemos olhar para esse lado agora e ver o que que é real aqui e o que que eu estou generalizando, entendeu? Para a gente poder trabalhar e desmistificar aquilo. Deixa eu só contar uma história que aconteceu, inclusive recente, né, sobre essas questões de medo, né, de traumas e medos. Fazia muito tempo que eu não tomava banho de piscina. Eu moro numa área que, inclusive, tem local para tomar banho de piscina e tudo mais. Mas eu nunca mais tinha tomado. E uma pessoa me convidou em uma casa com piscina e disse, vamos, vem para cá tomar banho, tarará. E aí faz muito tempo que eu não tomava banho, aí eu também já fui com trauma assim, eu não sei nadar, não vou, eu vou, mas fico lá tomando sol e não entro na piscina. E aí, só que ela insistiu muito. Não, menina, a água tá ótima, você quer, bota aquelas coisinhas para você não afundar, né? Aí foi muito engraçado, cheguei para rir. Eu botei 10 coisas daquele, um feito de criança, assim, Sim, outro para segurar, assim, olha, não tinha como afundar. E aí, naquele momento que eu estava ali com ela, aí eu comecei, né? Porque a gente essa visão assim, terapeuta, a gente começa. Gente, para eu entrar na água já foi um drama, né? E assim, eu entrava e não estava mais entrando. E aí, botar o pé ali para mim era um absurdo. Assim, o cachorro dela querendo passar aqui para completar, né? Só tinha água mesmo. Ou entra na água, o cachorro me pega. Mas foi engraçado. Aí, até que eu entrei, mas foi todo mundo pro meio e eu no cantinho, né? Vem a coisa de sim. uma criança mesmo, já só no cantinho, gente. E aí, de repente, eu comecei a ficar pensando, sabe? Eu disse, gente, isso tem um trauma por trás. E é bom isso quando a gente começa a poder fazer reflexão. O que é que aconteceu comigo lá atrás que eu nem agora quero entrar dentro da piscina, que eu estou traumatizada, né? E aí fiz essa pergunta. E aí veio a resposta. Lá atrás, eu era, acho que, sei lá, 10 anos, numa piscina no clube, um cara veio por trás e jogou dentro d'água. Jogou mesmo. Faz brincadeira, né? E aquilo me traumatizou demais, mais mesmo. Então, eu não quis mais aprender a nadar. Meu irmão ganhava campeonato. Eu Sim. nunca quis aprender a nadar e, como desde a pandemia para cá, esse período todinho, não tinha mais nenhum contato com piscina, uma pessoa da minha idade estava com medo até de entrar na água. Mas aí eu fiz um trabalho naquele momento comigo mesmo, né? E Sim. disse, não, isso não existe, eu estou com o pé no chão, não vou afundar, né? Eu comecei a conversar comigo mesmo, daqui a pouco soltei todas as coisas e já estava mais alinhada com aquela água. Mas é isso, a gente, né? Ou quando a gente consegue parar um pouco e dizer, espera, mas está errado, né? E a gente consegue se recompor e jogar uma pergunta que tem uma resposta boa, né? Mas muitas Sim. pessoas não conseguem, fica até passando mal mesmo, né? É. Uhum. E vocês, meninas, Lu, fala um pouquinho, Lu. Essa experiência foi agora recente, porque faz umas 3 semanas que aconteceu isso. E eu também me perguntei assim, eu digo, gente do céu, eu estou perto de uma criança, né? Mas era a Sim. criança que estava ali naquele momento. É uma criança que estava completamente atordoada com aquela água. Mas Quando. tudo bem, aí relaxei. E foi assim, tanto que essa colega minha tinha um negocinho redondo assim, bota esse negócio no corpo. Aí botei, fiquei toda presinha ali, né? Criança, gente, presinha. Depois ela me deu aqueles, né, que é o macarrão, né? Sim. Aquele macarrão que aí você fica. E
num primeiro momento, eu precisava de tudo aquilo. E era uma coisa assim, meio louca, né? Eu digo, gente, isso não pode ser normal. De repente, eu me pego no trauma, né? Mas era uma coisa que poderia, talvez, eu não conseguir passar daquilo e precisaria do tratamento, né? Sim. Ou fazer o que eu fiz, que foi acalma essa criança, né? Ela é adulta, ela está com o pé no chão, como ela vai dançar com o pé no chão, né? E aí eu fui me recuperando. É essa questão a gente fala congelamento, né? Em algum momento aconteceu alguma coisa com a gente congelou naquele item ali que aconteceu, né? Você falando dessa sua história, eu me lembrei de uma outra história que o professor Jair fala, de uma pessoa que ele atendeu, que era um senhor que ele, assim, a filha dele que foi conversar com ele. É um senhor, ele tinha 85 anos já de idade. E eles moravam num vilarejo que tinha, o pessoal fazia a colheita e tinha que atravessar, passava por um caminho, uma mata, depois atravessava de barco para o outro lado para poder vender ali a colheita. E esse senhor, com 5 anos de idade, ele andando com a mãe dele por esse caminho, a mãe dele teve um, um ataque cardíaco lá, um infarto fulminante, faleceu ali no local, de madrugada. Essa criança ficou ali, durinha, parada ali do lado da mãe, durante 3 dias. Quando uma pessoa passando a cavalo ali achou ali a criança aí só fez aquele comentário, enterra que isso aí já tá fedendo, né? E aí foi aonde que prosseguiu e tal, tirou a criança dali. Ele, com 85 anos, todos os dias da vida dele, depois como adulto, contando essa história. Ele ficou, tipo assim, quando os outros falam assim que a pessoa não bate bem e tal. Ele contava essa história todos os dias. Se passava alguém na rua, ele corria e contava essa história. Se não tinha ninguém, ele contava essa história sozinho ali no portão da casa. Os 85 anos da vida dele. Veja bem, aonde que essa pessoa estava congelada. Tem muitos casos, mas se a gente for pensar assim, quantas pessoas têm outros casos? Sim, Esse meu até não estava me dando conta, mas assim, porque eu até tinha entrado um tempo atrás, eu tinha entrado na piscina e tudo mais, mas desde a pandemia que eu não tinha mais entrado em uma piscina, de repente me deu esse. Como eu também veio desse processo de pandemia, que a gente também teve muito preso, né? sim, E eu mesmo fiquei mais isolada de todo mundo, porque eu não queria pegar, me isolei. Então, até eu tinha um médico que era pneumologista, eu estava com alergia, uma alergia. E aí eu disse a ele, ó, foi quando eu vim para cá, né? Para a área verde. Disse, eu vou ficar lá na verde. E aí ele disse, não faça isso. Eu disse, por que não? Ele disse, porque você vai se isolar todo mundo, né? E isso pode ser ruim para você, ser traumático. E aí eu percebi nessa questão da piscina. é. E, né, e deu essa coisa assim, que é isso? Que água é essa? Tá parada aqui. Então, o que é Você isso? você viu quando eu falei lá da alergia, né? Foi, A foi. pessoa que não está querendo contato com as outras pessoas. Foi a alergia, mas a minha alergia foi também proveniente da pandemia, né? Já com aquele medo de Sim, pegar e tudo mais, e realmente me isolei. Tanto que eu comecei com alergia, aí fui para esse
médico de alergia, e ele até deu um negócio lá no Instituto, eu fiquei boa. Preparou alguma coisa assim, fórmula, né? Ele era naturalista, uma fórmula lá e até que eu fiquei boa, realmente. Aí, quando eu voltei nele, já estava ótimo. Mas disse a ele, ó, eu vou agora, que eu estava no apartamento, eu disse, vou agora enfiar na mata. E ele disse, você está louco? Eu disse, não, qual é o problema? Ele disse, é melhor que eu fico isolada, mais isolada ainda. Por isso, que daqui a pouco vai estar pior, vai estar com mais alguma outra coisa, não sei o quê, mas aí tudo bem, o verde me fez bem. Na verdade, fez bem, porque eu estava no apartamento, o apartamento realmente não se focava mais. Sim. Porque é o quê? É só parede, né? Só parede. O verde realmente eu caminho, o verde eu tomo banho de sol. Tem do lado de fora, eu tenho aquele negócio que é para, como é que chama? Eu tomo banho como se fosse cachoeira, então eu ligo o negócio lá fora. Então, às vezes tomo banho do lado de fora e não do lado de dentro. Então, Mas tem aonde você está é perto é na mesma cidade onde você morava? está um pouquinho isolado, porque é uma área de mata, mas sei lá, 40 minutos eu estou na cidade. Tá. Como é que chama a sua cidade? Recife. Recife. Ah, Recife. Aí eu estou numa areazinha que é de Mata Atlântica, mas também tem outras que tem, a gente desce, descendo, tem um shoppingzinho, tem pessoas, essas coisas assim. Amanhã mesmo eu vou ter que levar meu cachorro para o veterinário, para poder ser com ele, esse tipo de coisa. Luta caladinha, tá só Nossa, escutando, aprendi só foi aprendendo. muito, aprendi na minha história, né, Flauzinho? Tem muito a ver Então, comigo ali, mas é bom. Foi assim, de muito aprendizado. Obrigada, Flauzinho. Nossa, aprendi muito hoje. Entendi muita coisa. são coisas E que a gente é vai. legal porque essa técnica, né, esse trabalho, ele já visualiza, né, numa conversa, já dá para ele ter noção e percepção do que pode estar ocorrendo, né? A gente. Eu sempre. Você é uma consteladora familiar e você vai entender bem o que eu estou dizendo. Na minha escola de constelação, eu tive professoras assim muito assim ótimos e eles trabalhavam principalmente o sentir, né? Então, quando a gente vai fazer os atendimentos, a gente procurar essa questão do sentir, né? Ver o que está por trás que geralmente a pessoa vem com uma questão e a gente vê, procurar assim, o que é que está, qual que é o verdadeiro, o que verdadeiramente trouxe ela aqui, entendeu? E quando a gente trabalha essa questão do sentir, de ter essas percepções, é que a gente consegue realmente, assim, é lógico, junto com o cliente, ele chegar no cerne realmente ali da questão. Muito pelo sentir, né? Essa coisa, né? Porque tem que ter, de alguma forma, as duas pessoas têm que se correlacionar. Aos pouquinhos, às vezes, uma pessoa que nunca foi, não tem tanta intimidade com o terapeuta, mas aos poucos ela vai se soltando, né? Vai criando Sim. essa afinidade para poder entrar nesse campo do sentir, né? Essa empatia dos dois é importante, É. até para as coisas fluírem bem. Só que é, no, na TRG, a pessoa ela não precisa falar qual é a questão dela, entendeu? A maneira com que a gente trabalha não precisa, ela só precisa falar do sentimento dela, qual nota de 0 a 10, onde 0
ela não sentiu nada, onde 10 doeu muito, foi muito intenso. Entendeu? Então, especificamente nesta terapia, se a pessoa quiser falar, ela pode falar, entendeu? Mas não é necessário, porque às vezes tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu estou procurando essa terapia porque falaram que eu não preciso falar, e eu não quero falar a minha questão, entendeu? É interessante, né? Porque também tem isso, né? Muitas vezes a pessoa, ela pode até depois vir falar, porque, como eu digo, né? De repente ela sente vontade de falar mesmo, mas normalmente tem muita gente que já vai chegar assim, né? Mais trancadinho, porque são Sim. traumas que é tão forte que não quer nem falar mesmo. É. Uhum. E aí vai, mas é muito bom, Cláudio, tá de parabéns. Eu tô vendo aí, Lu, né? Deu também uma guinada aí na vida. E eu acho que ela também, eu lembro que ela parece que passou algum momento conversando com ela, ela falou de raiva, e agora ela já está com sentimento de alívio, né? Ela não sente mais raiva, isso eu também percebi nela. Assim, agora eu estou buscando o outro lado, né? É, eu passei muito. Quando eu comecei a fazer o Conflauzino, né? Eu não entendia muito, não. Ele não falava muita coisa. E eu com aquela necessidade de falar dele, só perguntava, daí. Só que eu fui entendendo que estava acontecendo alguma coisa. Principalmente no dia que eu tive. Eu achei que eu ia vomitar até as tripas aquele dia. Mas foi horrível. Mas também foi assim, algo, não sei, mudou. Ali deu uma virada de chave ali e tá acontecendo mais, nossa, muita coisa. É uma coisa assim, é uma técnica que as pessoas deveriam conhecer mais, porque a gente está precisando muito de ajuda, né? Todos estão precisando muito de ajuda e eu vejo assim uma diferença muito grande em mim. Depois a junção da sua, né, da constelação que me fez ver ali, aquele dia foi muito impactante para mim. No primeiro momento eu não gostei nada, eu estava muito desconfortável ali e eu me vi criança mesmo, não gostei nada daquela situação. E com o Flauzino ele faz voltar, arrumar e voltar e olhar como é que tá. Então, tá sendo bem, assim, a técnica de vocês dois, assim, sabe, assim, é um casamento, é muito interessante. É muito bom. Nossa, tem nem palavra para falar. Só que, assim, as pessoas não, elas deveriam conhecer mais. É uma pena que tem muita gente com a mente muito fechada, né? Muito fechada. É isso. Não, tem muita gente precisando, né? Muita gente precisando de cura. Todo canto, todo lugar, tá um negócio bem, muita gente precisando. Sandra, eu já coloquei você como Eu vi, anfitriã eu novamente, vi. tá bom? Bom, gente, vamos ver aqui o horário. Ó, é isso que eu estou dizendo. Ele agora começou a piscar. Meu pai, espero que tenha gravado. Mas aí pode ser que tenha gravado pelo lado de Clauzinho, né? Já que ele estava como anfitrião. Então, Mas eu mas acho que baixa tudo no canto só. tá, quando. Não, ele está mostrando para mim que está gravando ainda, ele está piscando aqui Tá, gravando. certo, certo. Aí quando você grava na nuvem ou no seu computador? Na nuvem. Eu mando Ah, para tá, você. ok. Mas na hora que você encerrar, ele já vai estar na nuvem, tá? Depois você Para só, ficar toda latinha. depois você só conta para mim, deixar eu curioso.
Eu também estou curiosa, né, para ver se gravou. Foi Deus que gravou. Se você estava vendo aí, Lu também estava vendo, agora ele voltou a piscar. Mas eu acho que é isso. Ele estava gravando, mas estava gravando pelo seu lado. E depois ele voltou e ficou gravando pelo meu lado. Mas eu acredito que é o mesmo Zoom, ele vai tudo É o mesmo Zoom, é só. ele vai tudo para a mesma nuvem. Uhum. Vai ficar tudo junto mesmo. Pronto, Flauzinho, foi maravilhoso. Eu, assim, não vou dizer que é uma pena, não, porque é assim mesmo, é para estar gravado, é para estar disponível, né? Eu acho que assim, a ferramenta do YouTube é maravilhosa. De todas essas ferramentas, a que eu gosto mais é o YouTube, do que o Instagram, Facebook já passou minha fase. E muito mais do que o Instagram, eu gosto do YouTube, porque é aquele momento que a gente quer parar mesmo, assistir um vídeo, né? Bota na televisão, bota na televisão, vê grande, e é outra coisa, né? Eu acho muito mais gostoso do que as lives do Instagram. Porque para mim é como se fosse documentário, ele fica, né? Coisa que nós passamos desapercebido naquele momento que a gente estava lá, grava, não grava, grava, passou para um, passou para outro, e não fez a apresentação, né? Foi. Uhum. Quer falar ainda? Gente, vamos lá, deixa eu só falar aqui. Gente, hoje a gente teve o Flauzinho, Eurípides Flauzinho, né? Como eu tinha colocado no começo, e com um tema maravilhoso. Vamos trazer ele novamente, mais uma outra oportunidade para a gente conversar mais sobre o assunto. É um assunto que vale muito a pena, porque a sociedade precisa, a gente sabe que muita gente está precisando, né? E quando a Sim, gente fala, por exemplo, a gente está fazendo isso a partir do grupo de comunicação não violenta, puxando essa oportunidade que eu chamo de encontro de conhecimentos, para que a gente tenha outros conhecimentos que agregam aquilo. Porque o próprio, né, o Marshall Rosenberg, ele coloca, ele fala da emoção, ele fala de outras coisas que ele dá uma metodologia, mas requer outras coisas que as pessoas também querem, o autoconhecimento. Então, você também conhecer outras técnicas, você também entendeu como o teu corpo funciona, entender, por isso que a gente chama a menina dos chakras também, entender os chakras. Tudo agrega. Hoje eu sempre achei, né, que conhecimento é por poder. Então, assim, sim, eu amo conhecimento. Eu sempre, minha vida é isso, né? Em busca de novos conhecimentos. Então, isso me enriquece. Tanto que, assim, existe uma técnica nova, né, como os arcturianos, que eu agora estou fazendo vídeos também, é porque eu preciso entender mais. Eu gosto de entender a fundo as coisas, né, sim. de ter conhecimento. E aí, para a gente encerrar, o Flauzinho veio aqui com a gente, se disponibilizou para fazer esse material. Estou muito grata a quem esteve presente. E Lu, como sempre, está em todos, graças a Deus. Adoro a presença de Lu aqui com a gente, dando força. E, Flauzino, você quer falar sobre como é que você trabalha hoje, como é que você atende, os contatos? Vamos lá, para a gente fechar. Ok. É, pessoal, hoje, os meus atendimentos, eu posso dizer que está 100% no online, porque a principal técnica que eu trabalho eu trabalho ali no online. Ou, às vezes, a maioria das vezes é pelo WhatsApp, né? A gente faz uma chamada de vídeo, faz o atendimento. Algumas vezes, às vezes eu faço pelo Google Meet, né? E na apresentação eu coloquei lá para vocês lá a minha rede social, meu Instagram, que é @flauzinoterapeuta. E eu estou assim à disposição de vocês que quiserem conhecer mais do trabalho, conhecer essa técnica. E então a gente está aí à disposição. Gostei muito de estar aqui nesse bate-papo, né? Espero ter contribuído com vocês e eu também aprendi
com as histórias aqui. Então, é muito, muito enriquecedor esses encontros, né? Não é à toa que é os encontros de conhecimento, ok? Gratidão a todos vocês. Bom, gente, aqui a gente finaliza. Gratidão por hoje. A gente dá continuidade a esses encontros, porque enriquece, né? A gente se enriquece quando a gente adquire novos conhecimentos. Então, é isso. Gratidão, Clausino. Até o próximo. Luke está aqui até o finalzinho. Gratidão. E aí a gente se encontra no próximo encontro. Gratidão, gente. Até o próximo. Até. Deixa eu fechar a gravação.